Fala pessoal, aqui é o professor Hugo Moreira e essa é a segunda aula do nosso curso sobre reforma tributária, o melhor curso de reforma tributária que tem aqui no YouTube. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu indico que assista. Aqui nas playlists do canal, você vai no curso de reforma tributária e você vai conseguir assistir a primeira aula e todas as demais aulas deste curso. E assim como eu fiz na primeira aula, eu trouxe uma pergunta que eu respondo no final da aula. Nessa aula não vai ser diferente. E qual vai ser a pergunta que eu vou responder ao final dessa aula? A reforma tributária irá impactar na escolha do local da empresa? Então pensem e ao final da aula eu trarei a resposta. E o que nós vamos ver nessa aula? Aqui está o sumário dos assuntos que nós veremos. Então eu irei explicar para vocês as legislações da reforma tributária, o princípio da neutralidade que está presente de forma basilar nessa reforma, o fim dos benefícios fiscais, algo bastante polêmico, e também as alíquotas do IBS e da CBS, que compõem o nosso chamado IVA dual. Eu irei tratar sobre cada um desses temas, começando sobre legislação da reforma tributária. E aí, pessoal, é importante falar como que se dá antes da reforma tributária. Antes da reforma tributária, no tocante do ICMS, nós temos o principal livro constitutivo do Brasil, que é a Constituição Federal. E lá na Constituição Federal fica exposto que cabe aos estados legislarem sobre o ICMS. Então a Constituição Federal dá esse poder para os estados. E aí, abaixo da Constituição Federal, nós temos leis complementares, onde a principal é a Lei Candir. Fica estabelecido nessa Lei Candir diversas diretrizes que são adotadas no tocante ao ICMS. Mas abaixo da Lei Candir nós temos convênios e protocolos, que são acordos firmados entre estados ou entre todos os estados sobre determinado tema. E isso é uma loucura. Então, por exemplo, esse controle aqui, ele tem substituição tributária no estado do Rio Grande do Sul, onde eu irei vender. Eu tenho que ver se o meu estado, que é o estado de Goiás, ele tem um convênio ou um protocolo com o estado do Rio Grande do Sul no tocante a este produto. Então, realmente fica muito complicado. Além disso, a margem de valor agregada, no tocante à substituição tributária do ICMS, do estado do Rio Grande do Sul é diferente dos demais estados. Então, realmente é uma confusão. É impossível a gente ter esse entendimento de todos os estados da federação no tocante a todos os produtos. E além dos convênios e protocolos, nós temos os regulamentos internos de cada estado, onde cada estado utiliza um padrão diferente. Então tem secretarias da Fazenda, onde o regulamento interno ele é muito fácil de você conseguir consultar, outros que ele é bastante complicado, ou seja, tem a falta de padrões, tá? Já no tocante ao ISS, o que acontece? Nós temos o Código Tributário Municipal para cada município. No Brasil nós temos mais de 5.000 municípios, além de leis complementares próprias. Então, fica aquela questão. Eu prestei um serviço para uma empresa que fica localizada em Curitiba. O ISS eu vou pagar aqui para o meu município, onde fica a minha empresa, ou eu irei pagar para o município onde está localizado o tomador do serviço? Sempre ficava essa dúvida, né? Com a reforma tributária, a gente vai apagar tudo isso e a gente vai para as legislações que a compõem. E são duas principais legislações. A primeira é a Emenda Constitucional 132. Quando a gente fala em reforma, a gente está mexendo nas estruturas, né? Então a gente vai ter que mudar a Constituição. Como que a gente muda a Constituição? Com emendas constitucionais. Então ela é muito mais burocrática de ser aprovada, né? Do ponto de vista político, você tem que ter a situação e a oposição votando junto. Então a Emenda Constitucional 132, ela permitiu a mudança da Constituição. E depois nós tivemos a publicação da Lei Complementar 214 de 2025, onde de fato ela estabeleceu as diretrizes trazidas pela Emenda Constitucional 132 e trouxe a formalização do IBS e da CBS, tá? Lei complementar ela é muito mais complicada de ser aprovada do que lei ordinária. Você tem que ter um percentual a mais no Congresso votando, enfim, por isso que é bastante burocrático.
Então, essas são as duas principais legislações no tocante à reforma tributária. Principalmente, se você for estudar, a Lei Complementar 214 de 2025, que é ela que vai ter as principais diretrizes no tocante a IBS e CBS. Mas, além delas, haverão também a publicação de leis específicas de estados e municípios, onde eles irão publicar as suas alíquotas de IBS e CBS. Como eu disse na primeira aula, cada estado e cada município poderá ter alíquotas próprias de IBS e CBS. Ah, Hugo, mas me falaram que com a reforma tributária nós teríamos uma alíquota única no Brasil inteiro. Tem essa possibilidade? Existe. Sabe como que isso vai acontecer? Se nenhum estado e nenhum município publicar alíquotas próprias, aí nós teremos a alíquota referencial. Aí sim nós teremos uma alíquota única. Mas na prática nós sabemos que isso não vai acontecer, né? Cada estado, cada município vai publicar, sei lá, 0,5% a mais do que a alíquota referencial, 1% a mais do que a alíquota referencial, e assim nós teremos alíquotas distintas. Hugo, mas então não vai haver simplificação. Sim, vai haver simplificação, porque a gente aqui está falando de leis que vão trazer alíquotas diferentes, mas o tratamento relativo a tipos de produtos ou a tipos de serviço, como ocorre antes da reforma tributária, não vai ter mais, vai ser um tratamento único, tá? Então, vai simplificar, sim. Além disso, nós também temos, em relação à legislação, notas técnicas publicadas pela Receita Federal. Aqui no site da Receita Federal, na parte de nota fiscal eletrônica, olha a publicação de várias notas técnicas que vão servir de base, né, para o cumprimento do que está estabelecido lá na Lei Complementar. Agora, indo para o próximo assunto. O próximo assunto que eu quero destacar com vocês é o princípio da neutralidade. Isso está logo no iniciozinho da Lei Complementar 214. Lá no artigo 2º diz o seguinte: o IBS e a CBS são informados pelo princípio da neutralidade, segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, observadas as exceções previstas na lei. O que esse princípio ele quer trazer para a gente? Antes da reforma, a tributação ela se dava no local de origem. Então, aonde que a empresa de origem estava alocada? É o local que vai receber os tributos. Depois foi criado, inclusive, o DIFAL, né, o diferencial de alíquota, para que o estado de destino também abocanhasse uma parte disso. E isso configuraria o seguinte quadro, né? Aqueles estados mais produtivos, que têm maior número de empresas, de indústrias, ele seria o estado mais rico, porque a tributação ficaria lá, naquele lugar, né? Vide o estado de São Paulo, que tem a maior indústria do Brasil, né? E é o estado mais rico. Mas agora, com esse princípio da neutralidade, a cobrança se dará no local de consumo, ou seja, o local de destino, não importando mais a origem da empresa. E esse tema ele já envolve a questão dos benefícios fiscais que os estados e os municípios eles concedem para as empresas. Só para vocês entenderem. Por que a fábrica da Hyundai ela está localizada em Anápolis, na cidade de Anápolis? O que a cidade de Anápolis tem em especial para trazer a fábrica da Hyundai? Por que a fábrica da BYD ela está em Camaçari, na Bahia? Né? Por que tem fábrica da Havaianas em Carpina, na Paraíba? Essas decisões elas foram tomadas com base nos benefícios que esses estados e que essas cidades concederam para as empresas se instalarem lá, né? E aí o princípio da neutralidade, ele quer justamente acabar com esse quadro, tá? De modo que não importa onde a empresa está localizada, tá? O que importa é onde está o mercado consumidor dessa empresa. Dessa forma, pessoal, outros fatores que não são os benefícios fiscais concedidos, né, serão levados em consideração como um fator diferencial para a escolha de qual local a empresa irá se instalar. Né? Por exemplo, a logística. Eu quero me instalar aqui perto do Porto de Santos para o escoamento da produção, ou perto do porto aqui do estado do Paraná, para que fique mais fácil escoar. Ou então eu quero estar bem no centro-oeste, porque aí fica mais perto do sudeste, do norte, enfim. Ou então, eu quero ir lá no norte, onde a mão de obra é mais barata. Então, outros fatores serão levados em consideração, né, como fatores competitivos. E se você está gostando dessa aula, eu tenho certeza que você está,
eu lhe convido para se inscrever no meu canal, para deixar um like e, se possível, se tornar membro por apenas R$ 4,99. Pessoal, existem cursos aí muito bons, mas que são vendidos a R$ 2.000, a 800, a R$ 1.500. Eu estou dizendo para vocês que esse curso aqui vocês podem ver a hora que quiser e vocês vão pagar R$ 4,99 como uma ajuda, tá? Então tornem-se membro, tá? Pelo celular nem sempre você vai conseguir, mas pelo computador vai aparecer esse botãozinho. Já o Valeu Demais, você pode colocar qualquer valor aí em retribuição, inclusive pelo celular. Bom, indo ao encontro do princípio da neutralidade, então está aqui o fim dos benefícios fiscais, né? Durante décadas, os benefícios fiscais foram as armas dos estados para atraírem as empresas para o seu território. E foi graças aos benefícios fiscais que tivemos o surgimento de grandes polos industriais em cidades que até então a gente nunca imaginaria que seriam grandes nesse ponto, né? E isso fez uma distorção na forma de concorrência. Então agora, com a homologação da reforma tributária, a tendência é que não haja mais a criação desses polos industriais. Por quê? Porque os benefícios fiscais eles irão acabar, tá? Esses benefícios não irão acabar de uma vez, eles serão gradativos, tá? Seu fim será gradativo, conforme o artigo 342 da Lei Complementar 214. Então, enfim, agora cabe às empresas, né, tomarem a sua decisão do local onde irão instalar as suas fábricas, as suas empresas, não levando mais em consideração os benefícios fiscais, e sim outros fatores, como logística, como custo. E pessoal, agora mudando de assunto, o próximo assunto que eu quero tratar com vocês é sobre as alíquotas do CBS, da CBS e do IBS. Lá nos rascunhos da reforma tributária, a ideia é que nós teríamos o chamado IVA, né? E aí seria um IVA único. Só que nós temos uma divisão que nós temos estados e municípios de um lado e federação de outro lado. Então esse IVA único, ele se dividiu em dois IVAs, né? Um IVA seria o IBS e o outro IVA seria o CBS. A junção desses dois é o que nós chamamos de IVA dual. E como eu disse para vocês, a única forma de nós termos uma alíquota única após a reforma tributária é que nenhum estado e nenhum município publique a sua própria alíquota, coisa que não vai acontecer, né? Seria um sonho, mas não vai acontecer isso. E aí, pessoal, isso está exposto na própria lei complementar no artigo 14. Está falando o seguinte, ó, as alíquotas da CBS e do IBS serão fixadas por lei específica do respectivo ente federativo nos seguintes termos. A União fixará a alíquota do CBS, o Estado fixará a alíquota do IBS e o município a sua alíquota do IBS, né? Lembrando que o IBS ele é composto pela parte de Estado e pela parte dos municípios. E aí, temos um ponto importante aqui. Na ausência de lei específica que estabeleça a alíquota do ente federativo, será aplicada a alíquota de referência da respectiva esfera federativa. Então, o governo, né, por meio do Senado, irá publicar uma alíquota de referência. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual que será o valor, né, que o governo pretende. Então, se o Estado ou o município não publicar sua própria alíquota, aí será adotada a alíquota de referência do governo. E aí, pessoal, cabe destacar o seguinte: a CBS ela é de porte federal, né, que se substitui PIS e COFINS. E por isso terá uma alíquota única no Brasil inteiro. Tá? Agora, já em relação à IBS, o governo irá publicar a alíquota de referência, né? E cada estado ou cada município poderá publicar a sua própria alíquota. Se não publicar, vai ter essa de referência. O governo, ele pleiteia, ele trabalha com os seguintes valores, né? Que o IBS ele seja em torno de 17,7% e que a CBS 8,8%, de modo que o total do IVA dual, ou seja, soma de IBS e CBS, dê em torno de 26,5%. Mas o que pode acontecer? O governo de Goiás, por exemplo, institui a alíquota de IBS estadual de mais 0,5%. A prefeitura de Goiânia estabelece no seu IBS mais 0,6%. Então, o IBS de Goiás seria 17,7%, né?
mas não será mais porque tanto o município quanto o estado, eles publicaram uma alíquota diferente. Então o que vai acontecer? Nesse meu exemplo, o IBS seria 18,8%. E aí, pessoal, a CBS 8,8%, o total aqui do IVA dual seria 27,6%. Logo, nesse meu exemplo, a gente não trabalharia com aquela alíquota referencial que o governo publicaria. Além disso, de cada estado e cada município poder publicar a sua própria alíquota, nós teremos também grupos com reduções na base de cálculo. E isso está lá na Lei Complementar 214, né, entre os artigos 127 e artigo 162. Então aqui nós temos o artigo 127, aí fala o seguinte, da redução em 30% das alíquotas do IBS e da CBS. Aí quais são os setores que terão essas reduções? Por exemplo, o setor de contabilidade aqui. Mais para frente nós teremos aqui redução de 60%, teremos redução de 100%. Então, setores terão essas reduções. Então, pegando aqui o exemplo de contabilidade, né? Tem redução de 30%. Vamos pegar que a alíquota IVA dual, ou seja, a somatória da CBS e do IBS, seja 26,5%, né? Como tem redução de 30%, a gente vai pegar 26,5% vezes 0,7 e vai dar 18,55 a alíquota, tá? E não mais 26,5%. Se fosse uma redução de 60%, a gente ia pegar 26,5% vezes 0,4. E pessoal, agora que eu mostrei para vocês a questão das alíquotas, né, dessas diferenças, vamos para aquela pergunta que eu deixei no início. A reforma tributária irá impactar na escolha do local da empresa? Com tudo que eu expliquei aqui para vocês, vocês já têm a resposta, né? Sim. Com o fim dos benefícios fiscais para atrair as empresas, o diferencial estará em outros aspectos, logístico, mão de obra, outros custos. Ou seja, vai reconfigurar o mercado. Na próxima aula, o que nós veremos? Na próxima aula nós veremos, pessoal, a questão do fato gerador, da base de cálculo, dos regimes específicos, da regra de creditamento, de tudo isso da CBS. Então, espero vocês lá. Lembrem de deixar o like e comentar. Um abraço e até a próxima.